Oi! Bom, meu nome é Orpheus e hoje eu quero falar com vocês sobre Persona 3 Reload. Bom, esse é o meu primeiro vídeo, não estou fazendo isso sem roteiro nenhum, então vamos ir no famoso improviso. Bom, quando você escuta esse nome, ele te é familiar? Sim, não, independente de qual for a sua resposta, primeiro a gente tem que saber o que é e de onde surgiu. Então, é o básico assim pensar, não é? Shin Megami Tensei Persona, ou melhor, só Shin Megami Tensei, é um jogo feito pela empresa chamada Atlus. Essa empresa criou, como eu acabei de falar, o jogo chamado Shin Megami Tensei, onde você nunca jogou o jogo, não me perguntei a história, você batalha contra bichos, demônios e tudo mais ao seu bem entender. Todos os bichos relatados em mitologias. Eu não vou falar muito de Persona 1 e 2, eu vou falar mais do 3 em específico, porque é o foco desse vídeo que é entre nós. Persona 1 e 2 são jogos bem conhecidos. À primeira vista, quando você vê Persona, você fala, cara, isso é só um jogo de novela, por que eu vou jogar isso? Mas a partir do momento que você dá uma chance pro jogo e avança um pouquinho mais na história, você vê que o jogo é muito mais do que isso. O jogo, a história do jogo se consiste que a cada dia tem uma hora secreta, que é a 25ª hora, ou como ele chama no jogo, a Dark Hour. Na Dark Hour é onde surge, meu inglês não é o melhor do mundo, na Dark Hour surgem as famosas Shadows, que aparecem em todos os jogos da franquia Persona, literalmente todos. Essas Shadows são basicamente o mal, e a única forma de você batalhar com elas em Persona 3, Persona 4 e 5 são diferentes, E em Persona 3, o jeito de você batalhar com elas são com as suas personas. Como que você usa suas personas? Desta maneira aqui. Que você vê o jeito que ele sumou nossas personas aqui. Eu nem sei se eu posso mostrar isso aqui no YouTube, já que eu não estou por dentro das diretrizes, Enfim, vídeo vai, vídeo segue. Você começa a falar tipo, cara, isso é outro nível. Falo isso por experiência própria, porque eu sou um grande fã da série Persona. Mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo, caraca, meu, é com uma fodendo arma? Não. Dando contexto, isso não é uma arma de verdade. É só um brinquedo entre grandes... Vamos colocar brinquedo entre grandes aspas, porque não é brinquedo cá entre nós. O Evoker, como eles chamam, é o que eles usam para despertar as suas personas, para poder usá-las. E como é que eles usam? Eles usam medo. O medo de você se atirar em si mesmo é o que gera o gatilho para eles poderem summonar isso que eles chamam de persona, Que é isso aqui que está na memória. Porém, o que eu quero falar não é em relação à história dele, o quão bom a história desse jogo é, porque cá entre nós, se você jogou Persona 3 e Persona 3, você sabe que esse jogo é muito bom em relação à história. Enfim, o que eu quero falar aqui não é sobre isso, é mais sobre o tema que esse jogo aborda. Persona 3 por si só já é um jogo sombrio a partir do momento que você observa o quão pesado o jogo é. Pesado, eu digo, no sentido não só nos seus confidantes, seus confidantes, mais pra frente falo isso, como também nos seus temas. Persona 3 aborda muitas vezes, várias vezes durante o jogo inteiro sobre os temas de, não vou falar aqui, mas é o ato de você finalizar a sua vida, mortes de entes queridos e muito mais. Só isso, como também a partir do momento que você observa que esse jogo tem muito do filtro azul. Toda vez que você olha na cidade, as coisas têm um filtro azul, os seus confidantes, as mensagens que aparecem ali são azuis. Não só isso também, como o próprio menu em si, que por sinal, o menu desse jogo é a coisa mais divina que eu já vi na vida. Não só por isso, como também o menu também já é azul por si só. Mas você puxar também, toda vez que você abre o menu, tem o protagonista aparecendo, com uma forma de água, como se ele estivesse afundando. Como eu falei, a cor azul está presente em quase 100% do jogo. Isso se não tivesse 100% no jogo, Persona 3, em geral, assim, ele aborda muito os temas de morte, de luto e de você sempre ficar na melancolia. Muitas vezes, em vários cenários do jogo, quando você está andando pela cidade, e assim você vê o tom de melancolia que tem. Por mais que tenha música bonitinha, a partir do momento que você tirar a música, você vai ver que o tema muda. Vamos pegar, por exemplo, quando você está perto da lua cheia, um dia antes da lua cheia, e retira a música Call Your Night quando você sai de noite. Você vai ver que o tema do jogo passa a ser um tema melancólico, passa a ser um tema triste, um tema que você fica aflito. No final do jogo, isso é muito bem mais retratado, perto da batalha contra a Nyx.
Batalha da Nyx, que é você vai batalhar contra a própria morte. Então a cidade fica com um clima muito triste. A paleta de cores fica quase cinza misturado com azul. A música fica triste, você consegue observar o quão melancólico que tá a situação do protagonista e do seu time. Então você vê que Persona 3 é bem diferente comparado ao Persona 4 e 5. Agora você se pergunta, tá, mas por que da água? Persona 3 no Reload está sendo retratado muito com o tema de água, você se pergunta. E o porquê disso? Bom, eu tenho duas explicações. A primeira e mais chata é só porque os caras achou legal, os caras olharam e falaram, não, vamos colocar água, água ficou legal, coloque água. Só foi por isso. Agora falando de uma segunda explicação, lembrando que essas duas explicações são só especulação, né? Embora eu acho que a segunda explicação tenha a ver com ele ter água, tanto os menus, tanto o início do jogo, ter esse tema mais de água, né? Os dias das semanas serem retratados com água também, significa que é um fluxo do tempo. A água pode ser retratada também como um fluxo do tempo, uma correnteza que não para, uma correnteza que sempre vai continuar e não tem o que você fazer. O tempo, ele é basicamente dessa forma, não tem o que você fazer, o tempo não para. O tempo pode ser retratado como um fluxo da água. Então quando você analisa o tempo e a água por si só, e junta os dois, você começa a pensar que sim, faz sentido o jogo ter água. Porque querendo ou não, Persona envolve sim muito das suas horas de gameplay em tempo. Você calcula tempo para você sair com os confidantes, você calcula tempo de estudo, o tempo que você vai sair de noite para batalhar contra Shadows, o tempo que você vai levar na sua vida. Então, o jogo tem toda essa temática de água, com um rio que não flui, o fluxo do tempo que não para, faz sentido se você parar para analisar. E é por isso que eu falo que Persona 3 é um dos melhores jogos já feitos. Bom, então esse foi o meu primeiro vídeo. Eu fiz ele sem roteiro nenhum, sem preparação nenhuma. Simplesmente peguei, vou pegar e vou gravar. Então, se ele ficou bom, não sei. Vou ver depois de um tempo, depois do feedback dele. Se ele for bom, posso focar, se não, vou só tratar como um hobby, como um passatempo assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. O intuito foi tentar passar uma opinião minha que eu acho sobre o jogo, né? Até porque é um dos meus jogos favoritos que eu já joguei na minha vida. Eu comecei a jogar há muito tempo atrás, então é isso, né? Então acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!